Oi, hoje nós vamos falar sobre o assunto vegetação e conservação desses recursos vegetais, certo? Lembrando que esse é o quarto tema da unidade 5 do livro didático de vocês. E nós vamos falar um pouquinho sobre vegetação e o uso e conservação dessas vegetações. Lembrem-se que na aula passada nós já havíamos começado a estudar as vegetações. E agora nós vamos continuar com o uso e a conservação. É um patrimônio de todos, certo? A humanidade, ela utiliza recursos naturais para a sua sobrevivência e para o seu desenvolvimento também. E muitos desses recursos naturais, eles são obtidos por meio da exploração, a exploração das vegetações, das formações vegetais, e que nos fornecem alimentos, madeira e assim por diante. Mas, em consequência do uso irresponsável e exagerado desses recursos ambientais e também naturais, muitos deles encontram-se ameaçados. Nós temos as práticas das queimadas para a criação de áreas de cultivo e pecuária, também responsável pelo desmatamento e pela degradação dos solos em áreas de florestas, as áreas das savanas, das pradarias. E no Brasil, o cerrado ele vem sendo desmatado intensamente para o desenvolvimento da atividade agropecuária e também da plantação de soja, certo? E a criação do gado bovino. É, então, as florestas, nós temos aí que mais de 1 bilhão de pessoas dependem diariamente das florestas para a sua sobrevivência. E, além disso, bilhões de habitantes das cidades consomem produtos feitos de matéria-prima e que, na maioria das vezes, são encontrados nessas formações vegetais. Um exemplo disso é a madeira, certo? E atualmente nós temos aí que cerca de 15% da cobertura mundial está intacta, certo? E a maior parte dela já foi desmatada, já foi degradada, fragmentada, explorada. E entre os anos de 1990, desculpa, a 2015, a superfície florestal mundial ela vem sendo reduzida drasticamente. Vocês têm o mapa na página 139, certo? Sobre essa redução da floresta, como era 800 anos atrás e o que é que resta dela ainda hoje, na página 139, certo? Vocês podem observar no mapa a diferença. Essa coisinha mais clara que existe no mapa, o verde mais claro, era onde existia floresta antigamente, e a cor verde escura é o que resta dela hoje. Então, nós observamos que muito dessa vegetação ela foi degradada, foi desmatada, foi queimada, e pouco resta em comparação ao que já existiu um dia. As florestas tropicais e as equatoriais, elas são extremamente importantes para o equilíbrio do clima no mundo. E com a transpiração das plantas que nós vimos lá no ciclo hidrológico, há muita abundância dessas florestas, responsável pela umidade do ar no local. E das massas de ar também, que se deslocam e que atuam sobre áreas, e que o desaparecimento dessas florestas vai interferir diretamente nas mudanças climáticas, porque vai ficar mais seco, menos úmido, as massas de ar vão ficar secas, não vai ter chuva. Então, interfere sim na questão climática e muito, certo? E a retirada da vegetação, ela também também compromete a nascente dos cursos das águas nos rios, certo? Na floresta, os solos ele é bastante permeável. O escoamento superficial da água das chuvas é mais lento nas áreas desmatadas. E o que favorece é a infiltração de água no solo para a manutenção dos lençóis freáticos, certo? Dos reservatórios de água subterrâneo, como nós já estudamos também lá na hidrografia, certo? O que é um reservatório de água subterrâneo. É, e nesse ritmo, se continuar nesse ritmo atual de desmatamento, nós temos aí a estimativa, certo, de que daqui a 500 anos não vai mais existir floresta. E isso é muito ruim, gente. E ainda no livro de vocês,
Na página 134 tem um texto, certo? Um quadro que ele diz o seguinte: as farmácias das florestas. É interessante, sabe por quê? Porque mostra a riqueza que existe nas florestas também em relação à utilização de ervas medicinais, de raízes, de folhas, para tratamentos de doenças e que é muito utilizado pelos povos tradicionais e os povos da floresta, certo? A farmácia natural deles é aquilo dali e não pode ser desmatada. Também é fonte de alimento. E nós temos também as políticas e práticas de preservação desses ambientes. E para garantir a conservação, a proteção da vegetação natural e da biodiversidade nessas áreas de ocorrência, o governo brasileiro, por exemplo, e também nos outros países, eles vêm criando políticas de de preservação do meio ambiente. E para evitar que essa floresta ela suma completamente, ela seja completamente destruída e tornar ela menos ameaçada do que ela se encontra hoje. Só que é uma tarefa muito difícil, gente, porque requer aplicação de leis, de fiscalização, criação de áreas protegidas, e também, além disso, precisa da conscientização da população sobre a importância da preservação do meio ambiente, certo? E em relação a essa legislação ambiental e às unidades de conservação, nós temos aí uma legislação ambiental brasileira que é bem extensa quando se trata de temas de fauna, flora, educação ambiental, água, e eles estão distribuídos em unidades de conservação. E nós temos essas unidades de conservação, elas vão servir como uma unidade para preservar esse ambiente e para proteger esse ambiente dos crimes, da extração ilegal de madeira, para proteger os povos e as comunidades tradicionais que vivem nessas florestas. E essas unidades de conservação, elas estão divididas em duas: as unidades de uso sustentável, que é onde nós temos a conservação da natureza consolidada com o uso sustentável dos recursos naturais, certo? O que é que isso significa? Que as atividades de coleta e uso dos recursos naturais, elas são permitidas, mas elas não podem degradar o meio ambiente, elas não podem destruir o meio ambiente. É o desenvolvimento sustentável, em que eu retiro da natureza o suficiente para suprir a minha necessidade, mas eu não prejudico as próximas gerações, as gerações futuras. Tipo, eu tiro a fruta da árvore para me alimentar, mas eu não desmato a árvore. Eu estou saciando o que eu preciso para sobreviver e eu não estou destruindo o meio ambiente. Agora, se eu tiro a fruta e desmato a árvore, eu estou prejudicando o meio ambiente. Então, não é desenvolvimento sustentável. E nós temos também as unidades de proteção integral, onde não são permitidas nem o consumo, nem a coleta, nem qualquer tipo de atividade nessas áreas. O que é permitido são apenas as pesquisas científicas, a educação ambiental e a recriação. Só para vocês terem uma ideia, certo? Nessas áreas de unidades de proteção integral, não se pode retirar nenhuma folha de uma árvore. Só para vocês terem uma ideia. Mesmo se ela estiver no chão, você não pode levar, você precisa deixar tudo ali intacto do jeito que você entrou, você precisa sair, certo? Só é permitido ali a pesquisa. E nós temos também a certificação da floresta, certo? O ecoturismo, que nós vamos ver um pouquinho agora, certo? Essa certificação da floresta é um instrumento para auxiliar na preservação. Nós temos aí um processo em que as empresas elas garantem que os seus produtos seguem padrões de qualidade e sustentabilidade. A madeira certificada, ela recebe um selo que indica que aquela madeira, ela não é, que ela veio de uma floresta legal, com permissão para o corte e para a venda de árvore da madeira. E cabe ao consumidor dar preferência a esses produtos, porque existe muito a questão de madeiras utilizadas para matéria-prima, utilizadas no comércio, que são extraídas de unidades de conservação, que são extraídas de florestas que não são permitidos o desmatamento. Então, nós temos aí o desmatamento ilegal, o que é uma tarefa muito difícil de se combater, porque precisa de muito monitoramento. Dentro da floresta amazônica, por exemplo, isso acontece com frequência, e não se tem um monitoramento do jeito que era para ser, porque ela é gigantesca a floresta, então muitas vezes não se consegue identificar as zonas de desmatamento e
desse desmatamento ilegal. E em relação ao ecoturismo, é uma das práticas de preservação ambiental. É uma atividade turística que associa a conservação da vegetação, da biodiversidade, com o desenvolvimento econômico das populações locais. E é fundamental também como um modo de minimizar os impactos da sociedade sobre o meio ambiente, porque por meio do ecoturismo, as pessoas que nunca tiveram contato com as florestas, elas começam a ter esse contato, elas começam a conhecer mais do ponto de vista turístico, e no ponto de vista de atividade econômica, promove empregos, promove. E também elas ajudam a conter o desmatamento, funciona como uma ferramenta de educação ambiental, certo? E o que é que se pode fazer para combater o desmatamento? O que é que nós podemos fazer, na verdade, para combater? Então, nós temos algumas medidas que o livro de vocês traz sobre o que não fazer, certo? Não retirar as plantas sem autorização, não fazer fogueiras próximas às florestas, denunciar os focos de incêndio, denunciar os desmatamento, é, avisar as autoridades sobre essas áreas de incêndio, comprar móveis e madeiras e materiais no geral de madeira certificada e ensinar as outras pessoas a importância dos tipos de vegetação e a importância de se preservar uma floresta. Então, o nosso conteúdo é esse. Eu espero ter ajudado. Tchau, tchau. E é isso. Boas férias.